Oi, tudo joinha? Bem, hoje no nosso Bate-Água com o Profissional, a gente trouxe como convidada a doutora Carla. Ela é reumatologista e ela vai abordar um assunto que muitos dos meus alunos são acometidos desse problema, que é a fibromialgia. Numa linguagem bem clara e de fácil entendimento, a doutora Carla vai explicar para você um pouquinho sobre fibromialgia. Fique com ela. Olá, meu nome é Carla Regina, sou médica reumatologista em Patinga e fui convidada pela Aquavida para falar um pouco sobre fibromialgia. Optei por abordar esse tema no formato de perguntas e respostas para facilitar o entendimento e tornar esse nosso bate-papo mais agradável. Então, o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma condição caracterizada principalmente por dores crônicas, ou seja, dores que já duram mais de 3 meses, dores generalizadas que podem acometer qualquer região do corpo. Mais comumente o paciente descreve essas dores como musculares, articulares, mas nem sempre é fácil para o paciente definir com muita clareza o local da dor. Além da dor, que é um sintoma mais comum da fibromialgia, o paciente também pode apresentar alteração do padrão do sono, né? Um sono não restaurador, aquela sensação de que dormiu e não descansou, aquela sensação de acordar e de ter sido atropelado à noite, né? De acordar bem dolorido, bem cansado. Esse distúrbio do sono, essa alteração de padrão de sono, isso vai também trazer para o paciente muita fadiga durante o dia, cansaço, sensação de memória ruim. Outras queixas também comuns no paciente fibromiálgico são dormências, formigamentos, alterações gastrointestinais e a gente vê também com frequência transtornos do humor, quadros depressivos e ansiosos acompanhando o paciente portador de fibromialgia. Qual a causa da fibromialgia? Não existe ainda uma causa definida para a fibromialgia, mas nós temos algumas pistas do porquê ela acontece. Nós sabemos que a fibromialgia, na verdade, é uma alteração da percepção do estímulo doloroso por parte dos pacientes fibromiálgicos, e essa teoria ela é apoiada por diversos estudos que observam o cérebro desses pacientes em funcionamento. A fibromialgia ela pode se iniciar após algum gatilho físico ou emocional. O mais comum deles é uma dor localizada, né? Maltratada, mal cuidada, que acaba dando espaço a uma dor generalizada. Qual é o grupo de pessoas mais afetado pela fibromialgia? Como eu havia dito, a fibromialgia é uma doença muito prevalente nos consultórios de reumatologia. Estima-se que ela comete 2 a 3% da população brasileira. É mais comum em mulheres, geralmente se inicia entre 30 a 50 anos, mas a gente vê paciente fibromialgico na faixa etária pediátrica, entre adolescentes e também entre idosos. Como é feito o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia ele é essencialmente clínico. Não existem exames laboratoriais ou radiológicos para fibromialgia. Então a gente consegue fechar esse diagnóstico baseado numa boa conversa e em exame físico detalhado. A gente usa sim exames complementares para fazer diagnósticos diferenciais, para afastar outras possíveis causas de dor crônica. Existe cura para a fibromialgia? A fibromialgia é uma condição crônica. Não existe cura para a fibromialgia, mas existe controle. É necessário deixar claro para o paciente que, apesar de ser uma condição crônica, a fibromialgia não possui gravidade, né? É uma doença que não vai trazer deformidades articulares, não vai trazer atrofias musculares, mas ela requer controle para que o paciente tenha qualidade de vida.
qual é o tratamento da fibromialgia? Nós temos o tratamento medicamentoso, no qual lançamos mão de analgésicos, miorrelaxantes, antidepressivos e anticonvulsivantes. Mas muitas vezes nós percebemos que só o tratamento medicamentoso ele não é o suficiente para trazer um alívio tão desejado para as manifestações clínicas da doença. Então é necessário estimular no paciente fibromiálgico a prática de atividade física. A atividade física aeróbica, como caminhada, hidroginástica, é comprovadamente eficaz no auxílio do tratamento da fibro e no alívio das manifestações clínicas dolorosas e também na melhora da qualidade do sono desses pacientes. A atividade física ela deve ser gradual, com incrementos progressivos, ou seja, sempre que for iniciar uma atividade física, começar aos pouquinhos para dar o tempo do seu organismo se adaptar a essa atividade. Deve ser uma atividade regular, né? 3 vezes por semana pelo menos, e com duração de 30 a 60 minutos.